Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Chai Futebol às 5, no Atleta Canal. Tenho algumas novidades para vos anunciar. Devido aos resultados dos programas, vamos acrescentar aqui alguns conteúdos diferentes, com convidados diferentes. Isto é, à terça-feira falaremos sempre sobre o nosso futebol, o futebol aqui da Associação de Futebol de Braga, e de quando em vez, sem compromisso de uma ou duas vezes mensalmente, lançaremos um programa à sexta-feira com personagens diferentes de outros campeonatos, de outras competições, que tem sido bastante pedido por vocês lá em casa e, portanto, vamos fazer esse upgrade. Agradecer-vos continuarem a verem o chá e dizer-vos que hoje temos o Filipe Conça, que é um jovem treinador com 37 anos, atualmente treinador principal do Ursas de Delo, trabalha na área da restauração e comércio de vinhos, casado com Melanie Santos, com uma filha, também Melanie Ema e... Melanie Martins. Muito bem. E com outra menina a caminho. Muito obrigado por teres aceitado o convite. E vamos falar assim um bocadinho do passado, para depois voltarmos. És um dos grandes símbolos do Porto de Ave, acrescento eu. Estiveste lá há muitos anos. Mas eu também não quero recuar assim tanto. Falar-te um bocado do Brito e acho que é aí a tua afirmação enquanto treinador. Foram 3 épocas no Brito, com uma subida ao Campeonato Nacional de Séniores, com uma participação no Campeonato de Séniores, que eu diria que não correu muito bem, mas estarás cá para me ajudar a entender o que é que aconteceu nessa época, numa época atípica. O Brito estava preparado para esse desafio do Campeonato Nacional de Séniores? Ou Campeonato de Portugal, como preferires? Assim, partindo de um princípio, puxando a questão atrás, e quando falaste do meu início, no qual um clube que me diz muito, que foi o Grupo Desportivo Porto Ave, falaste em situações que o Brito acabou por ser até o ponto mais alto. Não direi tanto isso, ou seja, foi mais um passo na minha caminhada, mas o primeiro clube, que foi o Grupo Desportivo Porto Ave, eu tenho uma subida de divisão logo nesse primeiro ano. Nós estávamos na divisão de honra e subimos à Pro Nacional. No ano seguinte atingimos uma final da Taça da Fé de Braga, ou seja, foi algo marcante, tanto no clube para mesmo... É o início de carreira auspicioso. Sem dúvida alguma, no qual via já o meu futuro, ou vejo o meu futuro com outros olhos, porque realmente era uma coisa que eu já sentia há algum tempo, ou seja, a minha paixão pelo treino. Mesmo no último ano, quando ainda praticava o futebol, jogava, já olhava para a vertente técnica com outros olhos, ou seja, já havia a vertente tática também, já olhava, pronto, com outros olhos. E para os exercícios também, enquanto estavas, enquanto jogador, já na parte final da carreira já olhavas para os exercícios, já tinhas uma visão crítica dos exercícios e do treino? Sim, posso dizer que sim. Eu sempre fui muito observador. Desde muito cedo sou um indivíduo que me prezo por isso. Ou seja, tenho um bom olhómetro, como costumo dizer, e um bom filtro, acima de tudo. Ou seja, eu tive 2 dezenas de treinadores pelo caminho, desde a minha formação até ao principal escalão, digamos assim, sim, a sénior. E muitas coisas foram ditas, claro, bons treinadores mais ou menos, mas de uma forma geral, se o filtro for bom, como eu costumo dizer, poderemos tirar o melhor de cada um. E depois fazermos aqui uma pequena análise, ou seja, o que é que eu posso retirar, melhor daqui, melhor dali, mas tudo é construtivo. No entanto, claro, a minha prioridade seria sempre o treino. Aliás, eu deixei de jogar bastante cedo, com 29 anos. Certo. Não por não ter condições físicas que as tinha, mas realmente porque estava direcionado para outro campo. Mas como tal, pronto, depois acabou aquele meu ciclo no Porto de Ave, salto de clube, digamos assim, e depois pegando propriamente dito até no Brito. O Brito realmente também depois a ascensão aos campeonatos nacionais veio-nos dar alguma projeção, também certo, alguma experiência
alguma não, muita experiência adquirida também nesse patamar, sem menosprezar a Pro Nacional, porque realmente a Pro Nacional é bastante competitiva, onde estão bastantes emblemas, todos eles com grande história nos nossos nacionais, por assim dizer. Portanto, a alteração não é que fosse tão grande, ou seja, e agora falando propriamente do Brito e de se estava ou não preparado para esse tipo de campeonato, ou seja, um campeonato profissional, digamos assim, grande parte, um leque grande daquelas equipas eram todas e trabalhavam em contextos profissionais. Não quer dizer que nós, por treinar ao final da tarde ou noite, digamos assim, não podemos pensar dessa forma. E pensamos, sou um treinador e enquanto treinador e equipe técnica e onde estou inserido, e o clube também, pensamos sempre de forma profissional. Não faz sentido ir para o treino, ir para o jogo e pensar que vamos treinar ou vamos ao treino, ou pá, o que der, deu, isso não entra. Dentro das nossas limitações, que as temos, naturalmente, mas quisemos sempre mais e olhámos, por exemplo, com aquela subida ao Campeonato de Portugal, num ano extremamente complicado, num ano que começou muito atribulado, onde numa fase inicial parecia estar reunidas as condições para até fazermos um bom trabalho e atingir um dos nossos objetivos, que seria a permanência, num contexto extremamente difícil, volto a frisar, mas pronto, circunstâncias, começou logo mal. E depois também a entrada de presidente, saída de presidente, vários contextos, pronto, que não vale a pena esmiuçar, mas de uma forma geral as coisas começaram tremidas. Mas achas que por exemplo, o facto de as equipas da Madeira terem saído e ter havido aí algum ajuste que poderá ter prejudicado o Brito, porque nós sentíamos as equipas da Madeira com alguma dificuldade? Sim, e numa fase inicial, primeiro sou contra, ou seja, não deveria ter existido essa possibilidade de existência, não faz sentido algum. Para isso nós não podes iniciar uma competição e de repente ela é alterada. Até porque nós estávamos numa situação que também, por essa ordem de ideias, seria a forma mais fácil de adotarmos esse critério, ou seja, olha, vamos colocar aqui um ponto final, ou olha, uma desistência e colocamos o Brito no Campeonato de Portugal na época seguinte. Não faria sentido algum. No entanto, até porque nós tivemos um início de campeonato mais ou menos bom, dentro do que perspectivávamos, e estou convencido que depois, assim, após aquela vitória em Felgueiras, que íamos dar ali aquele clique, depois recebemos o Mondinense na jornada seguinte, no qual obtemos 6 pontos, mas depois começou ao longo da época e foram surgindo coisas inexplicáveis, ou melhor, explicáveis, mas não chamadas para aqui, e que foram condicionando, porque assim, se nós queremos trabalhar de forma profissional e se queremos estar num campeonato tão exigente como o Campeonato de Portugal, toda a gente tem que trabalhar, toda a gente tem que perceber as suas funções dentro do clube, como é que o clube é gerido, a logística do clube, perceber que são, e falando propriamente dito de nós, na altura, que são jogadores que trabalham, que são jogadores que precisam de outros cuidados dentro das instalações do clube. E isto não é só vamos para o Campeonato de Portugal por ser bonito. Isto nós temos de ter os pés bem assentos na terra e perceber realmente até onde é que podemos chegar, ou se reunimos condições, se criarmos uma base, um alicerce que nos permita andar nesses patamares. Muito honestamente, e que ninguém me leva a mal pelo que eu vou dizer, mas eu sou muito direto, o clube não estava preparado. Muito francamente, o clube não estava preparado para esse tipo de patamar. É um clube sério, cumpridor, não tenho nada a apontar nesse aspecto e nem quero entrar por aí muito em questões financeiras, mas no que diz respeito ao emblema Brito Sport Clube num contexto nacional, Campeonato de Portugal, nesta altura, ou atendendo a como foi preparado... E o facto da preparação ter sido... isto é, vocês sabem que vão entrar no Campeonato de Portugal numa fase já tardia, mesmo no próprio recrutamento dos jogadores. Achas que isso foi um fator também diferenciador negativamente para o Brito? Porque eu estive numa estrutura, aliás, eu cheguei a um clube que nesse ano tinha subido ao Campeonato de Portugal
e também foi por convite, e senti uma grande dificuldade do clube para contratar, e também senti isso que tu acabaste de dizer, o clube não estava preparado, e foi por isso que desceu no ano, desceu logo a seguir, porque não estava preparado para a exigência do Campeonato de Portugal. Mas achas que esse fator também é diferenciador? Isto é, os clubes, quando são convidados para participar, às vezes é um presente envenenado? Sem dúvida, é assim, até porque depois em termos de contratações, Mudou tudo, planeamento da Mudou época, onde é que vamos estar inseridos? Vamos estar num contexto distrital ou nacional, porque quer queiramos, quer não, o degrau ou a ponte para o patamar seguinte realmente é grande. E só quando lá estás é que consegues diferenciar mesmo isso. Logicamente queríamos e ficámos com uma base muito, muito sólida da época Transat. E aliás, até por sinal, vem dando continuidade. Sim, há 3 anos para cá essa mesma base tem sido uma constante. Mas claro que depois vais para um Campeonato de Portugal e tens que, cirurgicamente, tens que ir procurar 4, 5 elementos que te deem garantias que realmente, sejam e conhecedoras do campeonato, que nos alimentem de algo mais. Porque o que foi dito na altura... são jogadores caros, normalmente. Sim, são jogadores por outros valores. E depois também, assim, vamos ser francos, não é fácil cativá-los para nos virem ajudar. Tentámos por questões... da forma como trabalhamos, envolvê-los de outro tipo de treta, digamos assim, que não seja financeiramente, porque, como sabemos, não conseguimos suportar valores que outros clubes oferem, claro. Não há hipótese. E depois desse ano, porque a saída do Brito? Chegou ao fim o ciclo? Não, muito simples. Assim, se bem se lembram, faltavam cerca de 4, 5 jornadas para terminar o campeonato. Já o tinha dito que não ficava. Ou seja, portanto, eu tenho uma palavra. Assumi esse compromisso para comigo, para com a equipa técnica que me acompanha, e já lhes tinha transmitido também mesmo isso. Ou seja, era a intenção minha sair do clube. Claro que ambicionava e perspectivava estar no Campeonato de Portugal. E não digo isto com paninhos quentes. Realmente eu tinha clubes, tive abordagens. Simplesmente depois, derivado de outras circunstâncias, as coisas não se proporcionaram. Mas isto é assim, o futebol é isto. Hoje é uma coisa, amanhã passa a ser outra. Mas não fiquei melindrado com nada disso, pelo contrário. Mas também tinha que sair da minha zona de conforto, digamos assim. Eu tinha e tive um papel muito importante no Brito Sport Clube. As pessoas gostavam do nosso trabalho, apreciaram muito o nosso trabalho, não nego. Assim como também foi recíproco da nossa parte, ou seja, dentro das limitações também das pessoas que dirigem o clube, que trabalham para o clube, sempre nos tentaram dar as coisas que podiam. Isto é muito simples, não vamos dar um passo meio que a perna. Tudo fizeram para que nada nos faltasse, mas é o que eu digo, eu não posso parar por ali, e não queria parar por ali. Não digo se tomei a melhor opção ou não, só o futuro o dirá, mas para o momento, para nós, tínhamos que sair. Tínhamos que sair da nossa zona de conforto, procurar outros caminhos. E depois surge, se quiseres queimar já essa ficha, como costumo dizer. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta relacionada com a forma como tu entras no Cerzedelo, e porque comentava-se, entre a malta do futebol, comentava-se que tu irias para outro clube do Campeonato de Portugal. Entre os quais eu lembro-me de ter ouvido falar que estarias perto do Pedras Salgadas, não sei se é verdade ou não, porque isto também, sabes que no futebol fala-se muita coisa. E depois o que é verdade ou não. Eu não quero que tu fales, não acho que não é interessante falar dos clubes, mas tão perto e com clubes que se falavam que estariam interessados em ti no Campeonato de Portugal, porque o Cerzedelo? Sim, Daniel, muito francamente, assim, houveram essas abordagens, realmente. Tive 2, 3 equipas do Campeonato de Portugal, inclusive eu tive também sub-23, mas depois alguma coisa falhava. Isto é complicado, quem anda no futebol sabe, entende perfeitamente. Complicado e normal, não é? Estás no radar, tive 2 situações concretas, praticamente aquilo sim, e de repente aquilo voou, mas pronto, opa... Acho que ninguém terá uma história como a minha, em que ligam,
A, Liga BPI, está tudo certo e depois o clube não se inscreve. Acho que isso é bem pior. Claro. Opa, há situações... Mas é normal no futebol, não é? Sim, sem dúvida. Faz parte. E pronto, e voltando à tua questão, que é esse o ponto-chave, o facto de aceitar o convite pelo Cerzedelo, muito simples. Mesmo quando dou o sim ao Cerzedelo, surge concretamente uma equipa do Campeonato de Portugal nessa altura. Não tinha treinador, pronto, entraram em contacto comigo, mas vou-te ser muito franco. Isto é a minha forma de estar. Sim. Se calhar até errei. Tu és conhecido como isso. Se calhar até errei, não sei, pá, é o que eu digo. Quando dás a palavra, é certo. E a minha palavra foi. Pá, é uma escritura. Não vale a pena teimar, é assim, eu disse o sim às pessoas e quando eu digo sim, é sim. Naturalmente, depois de falar com as pessoas de Cerzedelo, e não nego, são pessoas do futebol, estão inseridas no futebol, vêm de contextos profissionais, têm uma abordagem completamente diferente, provavelmente, do que estamos habituados, no qual me identifico e fiquei... Lá chegaremos, vamos deixar isso para mais tarde um bocadinho, lá chegaremos ao Cerzedelo. Muito bem. Mas quando vais para o Cerzedelo, o clube, e até vou começar pela parte do projeto, o que é que te é apresentado? Há uma curiosidade muito grande em relação ao Cerzedelo e acho que as pessoas lá em casa querem perceber isto. Qual é o projeto do clube? Qual é a ideia? É chegar à Liga 3? É chegar a campeonatos profissionais? Qual é a ideia? Assim, é muito simples. Pronto. Eu já sei onde é que quer chegar e bem. Assim, o clube quer chegar à Liga 3. Okay. Esse é ponto assente. Se não for este ano, claro que não é este ano, sim. Né? Naturalmente, mas se não forem 2 anos, se não forem 2 anos, poderá ser em 3, 4. Pronto. O importante é que nós temos um projeto ou uma ideia do que é que pretendemos. Temos trabalhado de forma cirúrgica, ou seja, e identifico-me perfeitamente, lá está, com a forma de pensar deles. Ou seja, não tenham pressa. Sabem que ninguém nasce a correr, portanto, um passo de cada vez e dar tempo ao tempo. É claro que estamos a preparar para uma eventualidade de, se surgir a oportunidade, e não vou negá-lo, de subir a divisão, vamos agarrar essa oportunidade. Não foi passada para fora de uma forma tão clara, e não vai ser, e não é, mas isto é como eu digo sempre, se tiver o primeiro para chegar, eu não quero ficar no segundo. Claro que se nós olharmos para o Plano Nacional e vimos que temos aqui um leque de equipas muito bem apetrechadas, bons treinadores, bons jogadores, boas estruturas dentro do nosso contexto, que todas elas ambicionam mais. Isso, aquela lenga-lenga, e se calhar às vezes eu, da forma como falo, ganhar jogo a jogo, pensar jogo a jogo, não sei das quantas, isso é um bocado aquela tanga, mas claro que nós queremos ganhar os jogos todos. Eu acho que não há um treinador que queira perder um jogo, cara. Agora é assim, é importante que percebam rapidamente isto. Nós não temos uma pressa de lá chegar. Nós queremos fazer as coisas de forma sustentadas, pensadas. Nada de andar a entrar em loucuras e coisas do género. Pode-se pensar 1001 coisa da instituição Grupo Desportivo de Cerzedelo, no qual não é verdade. Sim, especula-se aí muita coisa que eu vou ter a oportunidade de perguntar todas, mas dependendo das tuas palavras, que não é um projeto claramente de subida? É assim, o que eu te posso prometer e o que eu te posso dizer aqui perante todos e o povo que nos ouve, digamos assim, é que nós queremos andar nos lugares de cima, obrigatoriamente. Não faria sentido eu aceitar uma situação de ir por um clube da Pro Nacional, e no modéstia à parte, e para lutar por uma permanência ou andar ali tremido. Não, eu quero atacar os lugares de cima. E os lugares de cima, quando eu falo e referencio os lugares de cima, é subir divisão. Ponto. Certo. Porque eu sou um treinador que tem uma mentalidade ganhadora. Não vou estar aqui, isto não é... Está a dar uma de... Sim. Não, sou como sou, gosto de ganhar, trabalho para ganhar, sou exigente para comigo, sou exigente para com os meus, equipa técnica, jogadores, estrutura. Confesso mesmo que não é fácil levar comigo, porque realmente quando eu entro num determinado contexto, ou é para ganhar ou não vou. Também vamos chegar aí, porque isso é para falarmos aí mais sobre o jogo e sobre a ideia de jogo e sobre o teu comportamento, que é bastante conhecido. Não sei se ele condiz com a verdade ou não, porque nunca tive nenhum balneário contigo, mas lá chegaremos. Fala-se muito, é inevitável, do grande investimento que o Cerzedelo está a fazer a nível de recrutamento de jogadores. Duas perguntas na mesma. Primeiro,
O treinador Filipe Gonça faz parte ativa, tem voz ativa na escolha dos jogadores. Segunda pergunta, com os jogadores todos que têm sido anunciados, claro, é impossível não dizer que o Sazedel é a equipa mais candidata. A par do João, diria eu, porque o João ficou em primeiro e, portanto, terá de ser sempre visto como alguém que terá que, forçosamente, atacar o primeiro lugar. Mas não concordas com esta visão? Sim, de certa forma sim. Assim, partindo da primeira questão. Muitos jogadores do Campeonato de Portugal, sim, muitos jogadores experientes, alguns jogadores de pró-nacional com reconhecido valor. Claro. Acho que estás a formar ali um grupo bastante forte. Sim, partindo daquela situação de que, em termos de contratações e permanências, isso em conjunto, mas sempre com o meu aval final, ou seja, okay, só o meu sim é que garantíamos essa mesma contratação, essa mesma permanência, digamos assim. Foram referenciados atletas, como é lógico. Naturalmente, olhei para o Campeonato de Portugal, isso é evidente. Mas isto vale o que eu vou dizer. Mas acredita, e quem me conhece sabe que eu digo a verdade, portanto, eu não tenho problemas de memória porque eu digo sempre a verdade. Sim. E posso-te dizer que os jogadores contratados no Campeonato de Portugal e mesmo os que lá ficaram, eu conheço outras realidades, mas eu não vou entrar, sim, em questões de orçamentos, porque isso a mim não me diz nada, sim, nem sou, sim, eu que tenho... não sou a pessoa certa para falar desse tipo de situações, isso cabe à estrutura, às direções, falar desses pormenores. Mas realmente, assim, penso que com a minha abordagem também, porque eu também tentei entrar em contato, sim, com os atletas e explicar-lhe o que é que pretendia, o que é que pretendia dele, o que é que eu queria, e entrar numa situação, num contexto completamente diferente do que estavam habituados, provavelmente, em trabalhar com pessoas sérias. Essencialmente, fiz-lhes acreditar no que nós pensámos para o futuro do clube. E eles eram peças-chave nesse mesmo pensamento, ou seja, que nos iam ajudar e transmitir outras valências. Naturalmente têm os seus valores, mas valores esses que eu acho, e já testemunhei outras situações e já estive presente noutros clubes, noutros contextos que realmente está muito fora do que pensam. Isto muitas vezes fala-se sim, quando se está calado. Sim, isso é verdade. E depois é assim, se me permites, eu também joguei. Como eu costumo dizer, dei uns chutes. Dei uns chutes. Eu nunca fui jogador de futebol, ou seja, dei uns chutes, considero-me um jogador. Mas que é assim, nós muitas vezes temos o hábito, nós não, porque eu não penso dessa forma, porque estou-me a enganar a mim próprio, eu não gosto de andar enganado na vida. Por vezes estamos em modo de conversa, café, ou seja o que for. E quanto é que ganhas? O gajo se calhar ganha 100 paus ou 100 euros, não sei o quê, e diz que assinou por 250, ou ajudas de custo, vai ganhar 250. Isso é uma tanga do caneco. É assim, isso estão-se a enganar eles próprios. E depois isto é bola de neve. Agora, eu posso dizer, não falarei em valores, naturalmente, mas que conseguimos jogadores do Campeonato de Portugal, posso citar alguns, o João Carneiro, o Neves, que veio do Tirciense, e propriamente até mais do João Carneiro. O João Carneiro eu gosto especialmente. Muito bom, primeiro homem, excelente homem. É isso, eu gosto muito dele enquanto pessoa, acho fantástico. E ele um dia, se tiveres a oportunidade de o convidar para uma situação destas, ele pode testemunhar o que eu te vou dizer aqui. E ele que não me leva a mal, porque eu vou expor um bocadinho essa conversa. Porque eu gosto disto. Sim. Gosto das situações de cara a cara, não estamos bem presentes, e vamos falar de pessoas que não estão presentes, naturalmente, mas ele percebeu a minha chamada. Ele percebeu a forma como eu o abordei, como eu acho que ele fala disso numa entrevista qualquer. É muito provável. Ao Desportivo, em que diz que foi pelo projeto e pelo aquilo que lhe foi. Eu acho que ele fala qualquer coisa. Como o abordaram. Assim. Sim, tenho ideia disso. Eu tive não nego, tive papel preponderante nesse tipo de situação, porque expliquei-lhe abertamente o que é que Por acaso houve 2 ou 3 clubes que me ligaram por causa dele a perguntar qual era a minha opinião. Foi interessante. Eu acho que até liguei com ele na altura. Ele ainda não tinha assinado convosco. E eu liguei com ele para saber como é que ele estava e não sei o quê, porque houve uns clubes que me pediram opiniões. Que por acaso até estamos a fugir um bocadinho ao tema, completamente. Mas de qualquer das formas, só para terminar, eu falo com ele, porque ele não só bom jogador que ele é muito bom jogador. É muito bom. Mas as qualidades humanas dele, e também é importante ele ouvir isso, ele realmente merece, foi sempre muito correto. Desde o primeiro dia que nós comunicamos até à data, ou seja, nada a apontar.
E É um pessoas, homem, pessoas como ele merecem estar no futebol e de forma digna, portanto, bem-aja. Sim. Ele teve um gesto para comigo que eu não hei de esquecer, é por isso que Claro, lhe se calhar tenho, até... que lhe tenho essa estima, porque o meu pai é um sócio fervoroso do São Martinho e ele no Natal fez-me o favor de me dar uma camisola para oferecer ao meu pai e o meu pai ficou bastante satisfeito. Claro. E, portanto, é alguém que merece muito. Voltamos à Pro Nacional. Como é que tu olhas para esta competição? O que é que tu achas que este ano vai ser diferente? Houve-se toda a gente com imensas expectativas positivas, regresso do público, muita gente a discutir os primeiros lugares, pelo menos prevê-se. Há quem fale do campeonato partido, há quem olhe e diga que não. Como é que o Filipe olha para isto tudo? Vou ser muito franco, não olho para um campeonato partido, longe disso. Até pegando até um bocadinho em situações da época transata, por exemplo, aquele foi um ano completamente diferente. Sim, Isso já falámos e estamos sempre a ser, se calhar, repetitivos. Se calhar é melhor recuarmos 2 anos para compararmos, claro. Não é? E o campeonato realmente partiu, não é? Precisamente, mas ouvi colegas também falar e mencionar um bocadinho, mas da época passada, para mim foi uma época completamente diferente a todos os níveis. Não é? Primeiro, não é referência nenhuma, precisamente. Segundo, quando iniciámos uma maratona, seja ela de 50, 100, 200 km, pode ser até excessivo, mas... Preparámos-nos para aquilo e de repente é metade, para 50 km, não nos preparámos para 25. Isso para mim, o ganhar aos 25, isso não é ganhar. Mas pronto, terminámos da forma como terminámos, a associação e as associações terminaram. Era a única forma também, se calhar, de resolver. Situações de descidas também que já nos vêm a acompanhar há algum tempo, as equipas que até se têm mantido e que não vão descendo e são premiadas e acabam por ser premiadas e pronto, estamos todos em... Está tudo bem, ok. Achas que estamos a premiar a incompetência também? De certa forma sim, e muito. E é isso onde eu quero chegar, ou seja, não me adianta... Fala-se muito disso em voz baixa, não é? Precisamente, porque nós só olhamos para cima e aí vamos e não sei das quantas, olha, subiram 2, 3 equipas e não sei das quantas, ou seja, e depois temos aquelas equipas que realmente, e nós estamos a contribuir, lá está, para a tal incompetência. Há subidas, há descidas. Se terminarmos neste contexto, ou é assim que vamos terminar, quem é que está para descer? Tu discordas do formato apresentado pela Associação? De certa forma sim, mas lá está, eu sou uma gota no oceano. Ou seja, a mim não me adianta nada estar ali a expor situações, é importante sermos ouvidos e dar-nos a nossa opinião, naturalmente. Mas pronto, é assim, as regras são estas, temos que nos adequar, temos que nos ambientar essas mesmas regras e cá estamos para isso. Não vai ser um handicap para nós, pelo contrário, vai-nos dar mais força, mais alento para lutarmos com as mesmas armas. Agora, se vai haver um fosso na tabela, não me acredito muito. Até porque as equipas são muito competitivas. Eu tenho visto os plantéis e são plantéis muito bem constituídos. Se calhar aqueles que mais buzinam com orçamentos para aí, orçamentos para cima, para baixo, não sei das quantas, são aqueles que se vão escondendo e vão... porque assim, nós abordámos um ou outro jogador, não os conseguimos contratar, algo está errado. Sim. Algo está errado. Agora é assim, se algo está errado, eu queria saber os porquês, não consigo entender. É assim, vamos para situações, sim senhor, imaginemos que nós pegamos aqui num pressuposto que o Cerzedelo é um candidato fortíssimo à subida da divisão e eu convido, ou a estrutura em si convida 1, 2 jogadores de clubes que teoricamente dizem que orçamentos não sei das quantas, que vamos para ali para o menos e não querem, não aceitam um projeto destes, porquê? Por exemplo, algo está errado. Sim. Acreditam muito nas palavras do presidente, do treinador e não sei das quantas. Ok, são opiniões. Mas eu penso que o jogador quer subir a divisão, quer andar nos lugares de cima, quer andar num contexto de vitória, quer andar pronto, mas fatores. Agora também se me partires de um princípio em que estávamos aqui a falar e recuando um bocadinho atrás, falaste muito bem de um Joano que até pelo lugar que terminou, foi aquele playoffzito. E acho que o Nelson já admitiu que quer lutar para subir outra vez. E bem, é de salientar isso também. Temos também aquelas situações do Brito, que é uma equipa que desce, e já falámos isso, e também já ouvi colegas a falar sobre isso e bem. Quem desce quer subir, não é? Perfeitamente normal, perfeitamente normal.
E na minha ótica... Mas quantos candidatos é que tu vias? Assim, eu vejo muita gente. A nível de número, não vale a pena estar aqui A nível de? A nível de número. Fala-se muito, 6, 7 candidatos. Não vejo tanto. Não vês tantos? Não. Eu vejo ali 3, 4 equipas, não vejo mais. E 4 já me estou a alongar. Okay. Na minha ótica, não vale a pena estarmos aqui a falar, porque isto é como um campeonato de Primeira Liga, ou seja, o que for num contexto profissional. Sim. E nós olhamos para ali meia dúzia de equipas, mas elas não vão ser campeãs. Também acho. Isso é muito simples. Agora, nós olhamos, temos ali... Já falámos do Joano, já falámos do Brito. Eu na minha ótica, posso estar muito enganado, mas eu vejo aqui três equipas muito fortes. O Cerzedelo, certo. O Brito, o próprio Joano, porque realmente as condições assim falam por si, naturalmente. O Ribeirão, não... Assim, olha, vou-te ser muito franco, não vejo o Ribeirão como um candidato. Nesta fase, pode ser uma fase precoce, pode haver muitas alterações, isto é tudo muito subjetivo, vale o que vale, é a minha opinião. Pode haver surpresas, e há sempre surpresas num campeonato, e essas mesmas surpresas podem chegar a um ponto e determinar o tipo de metas. Ou seja, tinha uma meta estipulada nós vamos criando objetivos e reformulando os mesmos. E vezes outsiders? Aí é mais complicado, exatamente. Mas pronto, é assim, eu prefiro agarrar assim num grosso e perceber muito bem o que é que queremos e o que é que pretendo. E achas que vamos ter mais público do que, por exemplo, há 2 anos? Achas que sentes a população, os adeptos, estão mais disponíveis para se ligar ao clube da terra? Achas que pode mudar aqui um bocadinho o paradigma? Sim, por si só, a forma como estamos estruturados e a série que estamos inseridos, vários derbys, clubes da cidade, por si só já pode chamar o maior número de pessoas. Eu tenho andado por alguns estados da Liga 3 e também agora com o início do Campeonato de Portugal. E tenho sentido realmente mais público nas bancadas do que tinha antes. Claro. Achas que pode acontecer também na prova nacional? Eu penso que sim, porque realmente o futebol está no nosso sangue, está no sangue. Sim. Ou seja, nós vivemos de forma intensa o futebol. Toda a gente gosta do futebol, gosta de vibrar com o futebol. Já fui sentindo isto num ou noutro treino, mesmo pelas gentes de Cerzedelo, que por sinal nota-se uma euforia grande, um gostar do clube. E depois, por si só, o facto de haver muitos derbys, proximidade de clubes. Sim, derbys em Guimarães vão ser uns quantos. Vai ser um fartote. Portanto, por si só, aí vão estar reunidas condições e mais condições para haver aquelas picardias, desde que saudáveis, claro, aquelas... Pronto, mas isso é perfeitamente normal. Em relação à competição e os adversários, já falámos, agora vamos entrar um bocadinho no Cerzedelo. Um adepto do Cerzedelo, o que é que pode contar da equipa a nível de ideia de jogo? Isto é, se estivesses a vender agora ao adepto, tipo, bora lá ao estádio que vais ver uma equipa que vai defender os 90 minutos. Pode ser. Claro. Podia ser e era legítima. Qual é a tua ideia para o Cerzedelo para esta época? Eu vou-te ser muito franco. Enquanto treinador, eu sou aquele treinador que gosta de estar por cima do jogo. Ou seja, sou um treinador que gosta, entre aspas, de amassar os adversários. Ou seja, eu não sou aquele treinador que entra em campo a pensar num empate ou vamos segurar aqui as pontas. Ok, sou também um treinador que privilegia muito o aspecto defensivo. Gosto muito de trabalhar essa parte. Não gosto de sofrer golos, naturalmente também. Mas sou uma equipa que entra em campo sempre com uma postura ofensiva. Ou seja, Mas as tuas equipas têm sempre muita chegada, chega com muitos homens. Com muita facilidade às zonas de finalização. Sim, é uma característica minha, nossa. Ou seja, tento implementar muito bem isso. Ou seja, gosto muito de andar sempre a pressionar o adversário, uma constante pressão.
Isso para quê? Para levar ao erro do adversário, ou seja, andar mais perto da baliza adversária. Ou seja, quanto mais perto eu andar da baliza adversária, mais perto estou a fazer o gol. Então o adepto pode contar com um sucedelo afirmativo, um sucedelo que vai Sim, querer... incisivo. Sim. De certa forma, sim. Claro que o futebol não é tão linear assim, Sim. e nós temos que perceber rapidamente que estamos a jogar contra adversários e que Também nos têm vão criar as ideias dificuldades, deles. têm as suas ideias bem claras também. E nós, porque nós estamos a jogar um jogo, e nós em termos de estratégia temos que ver até que ponto é que nós estamos e reunimos condições para estar por cima do adversário, ou quando temos que parabenizar também o adversário, porque realmente eles estão naquele momento por cima de nós e nós temos que aceitar isso, mas aceitar e conduzi-los para zonas que nós queremos. Isso é que é uma riqueza, ou seja, eu posso estar num contexto baixo, em termos de jogo, posso estar até no processo defensivo, mas porque a equipa adversária me obrigou a fazê-lo. Sim. Não E por iniciativa minha. para rapidamente... Exatamente, e preparado logo para uma pré-dispor da equipa para sair numa transição ou algo que se pareça. Muito bem. Tiveste saída de pessoas importantes na tua anterior equipa técnica. A malta agora que está a trabalhar contigo, também já falaste que acrescentaste ainda mais gente à tua equipa técnica. Qual é que foi a tua preocupação em relação ao perfil para estas novas pessoas a trabalhar contigo? Assim, vou-te ser muito franco, eu deposito extrema confiança na minha equipa técnica. Eu sou vamos por partes, não vou falar, não sou um treinador, sou um indivíduo, um amigo que deposita todas as fichas neles. Okay. Eu prezo muito a confiança. Sou um indivíduo que demoro a chegar além, tipo, a conquistar-me, digamos assim, mas depois quando sinto que eles estão dentro do processo e dentro do que é pedido e que dão um corpo às balas por isto tudo, e equipa técnica sempre, eu vou buscá-los até o final do mundo, isto é mesmo assim. E penso que se as equipas técnicas funcionarem desta forma, as coisas proporcionam-se, porque nós vamos ter altos e baixos durante uma época, vamos ter situações boas, menos boas, idem. E é nesses momentos que nós temos de estar preparados, não é nos momentos bons, porque os momentos bons isso é tudo fácil de ultrapassar e dar seguimento. Simplesmente naqueles momentos menos bons, nós temos de ter ali alguém sempre para nos dar uma palavra, um conforto. Mas isso, eu estou encarregue dessa parte. No que diz respeito a funções e até, propriamente dito, e capacidade dos meus adjuntos colaboradores, sim, os treinadores, o que vocês queiram. Primeiro, claro que quando nós vamos recrutar alguém, tem que ser pelas suas qualidades, a nível de funções, ou seja, se eu vou colocar um preparador físico novo... Mas tu ligas muito à parte humana, certo? Sempre. Tens essa fama. Muito, muito. Eu gosto de ter homens comigo. E se eu tiver homens comigo, eu vou estar mais perto de atingir os meus objetivos e ter sucesso. Porque realmente, se calhar a forma como eu fui criado, eu venho de uma família cujos valores estes adquiridos do ponto de vista de educação, raízes, prezamos muito. Daí, se calhar, a minha insistência sempre na contratação do jogador, primeiro o homem, depois o atleta, o jogador, na parte de equipa técnica também, porque assim, todos nós temos qualidades, e há gente muito boa no que faz, que trabalha muito bem, mas se for um problema para mim, ou se tornar um problema para mim, eu rapidamente elimino esse mesmo problema. Não tenho qualquer tipo de problemas com isso, seja ele jogador, treinador, e se não estiver bem numa estrutura, ou eu saio, ou aquela pessoa tem que sair. Porque se não me identificar, não vale a pena. Claro. É a minha forma de estar, é isso. Agora, claro que, como disse, prezo muito essa parte, mas claro que aliada às suas qualidades. Logicamente que eu se quero um preparador físico que reúna o que eu pretendo, eu primeiro vou às suas valências, às suas capacidades, enquanto profissional. Claro que aliado sempre àquela parte humana. Penso que consigo fazer isso ao longo do tempo e tenho conseguido fazer isso. Não me precipito. Aliás, eu já tive situações no qual tentei procurar a pessoa A, numa primeira instância não consegui, ou por este lado não se proporcionar, ou do outro lado haver um feedback negativo, mas mais tarde falo com ele novamente e tento perceber o porquê, se há essa possibilidade de regressar ou de voltar, e pronto, e tem surgido. Eu conheço pessoas que já trabalharam contigo e dizem
realmente tu prezas muito essa parte humana. Tu és conhecido pelas tuas duras. É algo que te agrada isso? Que tu sabes que Olha, que Daniel, tens essa fama? eu vou-te ser muito franco. Eu costumo utilizar muito este exemplo, porque este exemplo penso que assenta como uma luva em tudo o que eu vou dizer. Como sabes, tenho filho, tenho uma filha, e por sinal também outra a caminho, também sabes isso. Mas é assim, eu quando saio de casa, ou quando estou em casa, e tento educar a minha filha, tentamos, eu, a minha esposa, em conjunto com a minha esposa naturalmente, tentamos educá-la da melhor forma. E o não, a parte de negação, também está bem presente na educação dela. Educação, claro. Porque nós, e repara que quando nós incutimos liberdade, ou damos liberdade, também temos que cobrar essa mesma responsabilidade. Eu fui criado, como disse, nisso. Ou seja, liberdade, responsabilidade. Liberdade, responsabilidade. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Pronto, isso tem-me acompanhado ao longo dos tempos. E eu utilizo muito isso e digo muitas vezes isso aos meus jogadores. Opa, vocês não banham com estas tangas, cara. Então eu saio de casa, dei um raspanete na minha filha, não, porque ela tem que ouvir ou não. Chego aqui, eu não posso corrigir um aspecto, eu não vou corrigir um aspecto quando estão a lidar aqui com homens. Opa, não venham com essas tangas. Portanto, se o não é para lá, também é para cá. E agora, no que diz respeito a duras, essas mesmas duras são futebol. Eu, futebolisticamente falando, passo a dizer que quem não tiver para ouvir isso, ou quem não estiver preparado para isso, não pode andar no futebol. Não pode andar no futebol. Porque eles têm que perceber rapidamente que é assim, eu tanto dou aquela no cravo como a seguir venho passar a esfregona, como eu costumo dizer. Não tanto assim, mas lá dentro, assim, contextos diferentes, fora do recinto de jogo ou das infraestruturas do clube, vocês conhecem um Filipe, se calhar. Pessoa mais calma, mais tranquila, pronto, tenho as minhas coisas, mas quando parece que estou a meio quilómetro do estádio, sei lá, parece que é um chip que me entra. Parece que já só estou focado naquilo, nada me pode fugir, tenho que ter um controle absoluto das coisas e as coisas têm que ser como eu sou, como eu quero. E se calhar é assim, eu também agora passo, se calhar os meus adjuntos estão a ouvir e estão, certamente, e dizer-lhes, cara, não é fácil levar contigo. E não é. Não é porque, se eu estiver aqui a encostar à parede, vou encostá-los porque eu quero aquilo. E eles têm que perceber, para me acompanhar, e tem que ser assim, porque senão nós não vamos a lado nenhum. E no final rimos todos, choramos todos. E aprecias quando te põem em causa, uma ideia, um exercício, seja lá o que for, não é pôr em causa a pessoa, como claro, é evidente. Claro. Estamos a falar disto tecnicamente. Tu aprecias isso quando te questionam, quando te levantam a dúvida dentro da equipa técnica? Eu vou-te ser muito franco, eu adoro isso mesmo. Eu adoro que eles me questionem o exercício, muitas das vezes. Estamos a elaborar, sei lá, uma bateria de exercícios para o treino X. E eu, mister, caralho, isto assim, se isto se proporcionar desta forma, caralho, íamos ganhar nisto, porque realmente trabalhamos este aspecto, aquele, e podemos... Ok, ouço toda a gente ali dentro. Todos eles têm a sua opinião. Quero que eles me criem essas mesmas dúvidas também. Eu quero ter muitas dúvidas, porque eu só assim é que vou crescer. Depois, naturalmente, ou afirmadamente, que eu também vou dizê-lo, eu decido. Claro. Ponto. Eles aceitam, podem discordar, mas aceitam. Porque... Mas tens a capacidade de mudar, se achares que é o melhor caminho? Não tenho qualquer tipo de problema. Okay. Se achar que a forma de pensar ou o que estamos a fazer realmente vamos ter mais ou colher mais dividendos sobre, vou cedo. Mas pronto, é assim, gosto dessas mesmas dúvidas, gosto que eles me estejam constantemente a questionar, gosto que eles sejam chatos para comigo, que eles também depois percebem rapidamente. Não me chateies, porque às vezes funciona assim e eles também sabem que aqueles 2-3 minutos são para mim. Eles reconhecem, depois é assim, eu já tenho 2 elementos que já vêm comigo há algum tempo e também vão-me passando rapidamente a palavra. Toque, exatamente, deixá-lo estar neste momento. Deixa-o estar, não mexas com ele. Agora, assim até focado muito em ti, tens uma imagem muito forte na AF Braga como um treinador vencedor, um treinador que
pode levar os clubes para outros patamares. Achas que essa imagem, que à primeira vista toda a gente diria que é muito positiva, achas que isso pode em algum momento ser um problema também? Não sei, depende do ponto de vista. É assim, naquela ótica de quase toda a gente olhar e esperar que o Sozedelo suba este ano, claro, por exemplo. Sabíamos, assim, não vou negar que quando aceitei este convite e o regressar, por assim dizer, embora não foi muito tempo, foi o ir e vir, como eu costumo dizer, mas reconheço que na Pro Nacional e a nível distrital, por assim dizer, consigo-me já impor de certa forma, ou seja, já consigo ter algum renome, digamos assim. Se calhar olham para o clube, para onde eu vá, se calhar ir para ele e para lá, aquilo terá que ser diferente, terá que haver um investimento maior. Correto, poderá haver ali uma série de fatores a ter em conta, mas não vou analisar isso por essa forma, assim, acredito mais no meu trabalho. Mas é exigente com os clubes na preparação dos jogos, na preparação dela? Eu vou ser muito franco, eu falo em chatice, mas não é chatice, é aquela chatice saudável. Eu exijo deles, é diferente, eu exijo deles, eu exponho os meus pontos de vista, eu acho que o caminho a percorrer é este. Para a evolução. E depois, também já aconteceu de haver situações em que, mister, você é demasiado exigente. E eu, quando me venho e deparam-me com isso, você é demasiado exigente, e eu pergunto, mas o que é que vocês querem para isto? Esta é a minha questão, o que é que vocês querem para o clube? Vocês querem crescer? Não se acomodem, caneco. Há sempre algo a fazer, há sempre algo a melhorar e nós podemos melhorar. Se ali fomos até aos 70%, vamos até aos 72% e assim sucessivamente. Agora, nós temos é que nos... Então chegamos aqui, vamos parar? Não contem comigo, caralho. Mas nós fazíamos isto, trabalhávamos desta forma, tínhamos esta logística, tínhamos isto. Ok, foi bom. Agora não. Agora nós temos que olhar para a frente. Nós temos que pensar o hoje e a piscar o olho ao amanhã, ao futuro. E nós estivermos numa constante de... É como eu, se, na minha ignorância, digamos assim, olhar para trás, eu não posso olhar para trás, porque eu não tenho nada. E neste momento tenho que olhar para o presente, que estou aqui a fazer hoje, e a piscar o olho amanhã, como disse. Porque o ganhou, o subiu, isso a mim nada me diz. Isto são momentos, agarra o teu momento, vive o momento, desfruta do momento, o que queiras chamar. Agora, é importante é que não te acomodes. Trilha o teu caminho. Procura situações novas, procura novo conhecimento, troca ideias, melhora a equipa técnica, vai à procura dos melhores. Quando tu tens os melhores, estás mais preparado. E essa mesma preparação vai ajudar-te a crescer a ti como treinador, vai ajudar o clube onde estás e vais estar munido de outras armas que amanhã vão ser o checkmate, para que tu possas dar o salto, digamos assim, e é isso que se ambiciona. Estamos com foguetes no fundo, deves estar a dizer algo muito, muito acertado. Certeza. Agora, uma questão que eu queria falar contigo, que nós até conversamos ali um bocadinho em off em relação a isto, mas que a mim, por exemplo, eu acho que os clubes têm que evoluir muito, e estamos aqui a falar um bocado na organização dos clubes, que é a parte da comunicação. Na EF Braga há muitos clubes que trabalham muito mal a comunicação, mesmo muito mal, para não dizer outras coisas. Sim. É evidente que há exceções. Lembro-me, assim, de repente, por exemplo, o Ponte, que trabalha muito bem a comunicação, trabalha muito bem a relação com a comunicação, que isso também é muito importante. Tu não achas que está na hora dos clubes regionais também darem um salto maior, porque vivemos em tempos que os consumidores têm uma panóplia de ofertas, de espetáculos, de uma série de coisas? Não achas que está na hora também dos clubes começarem a preocuparem-se mais com esta parte da comunicação? Para anúncios dos jogadores, para anúncios dos treinadores, para anúncios das horas de jogo, para a transmissão dos jogos, enfim, para tudo o que tu quiseres. Isso é de extrema importância, aliás, e os clubes têm crescido nesse sentido. Eu acho que não o suficiente, honestamente. Não o suficiente, concordo. Mas de uma forma geral, ao que eu via e tenho visto hoje, está-se a caminhar nesse sentido. É por vezes um pouco demoroso, mas realmente está-se a caminhar nesse sentido. Até porque temos
temos situações, já conseguimos abrir as redes sociais e conseguimos nos deparar com apresentações e isto, pronto, já há um querer crescer. Coisa. Claro que não é da forma como queríamos. Mas parece tudo igual, não é? Pois, é isso que eu estou a criticar, percebes? Sim. Porque realmente todos o fazem, a apresentação dos jogadores, mas parece tudo igual, parece muito copy-paste. Eu vou vender um bocadinho o nosso peixe. Certo? Estás aqui para por isso. Por assim dizer. Eu vou-te ser muito franco. Eu não sei o dia de amanhã. Não sei o dia de amanhã. Hoje estou a ter aqui esta conversa e estou no melhor clube do mundo. O treinador está sempre com as malas feitas. Precisamente. E amanhã, mas saio daqui com a mesma ideia e se calhar se me perguntares, eu fora do Cerzedelo amanhã, eu vou-te dizer exatamente igual. No contexto em que estamos, e num contexto acima, se calhar 1, 2, me arrisco-me a dizer até a segunda liga, não deve haver clube a trabalhar como o nosso, no que diz respeito a tudo. Em termos de logística, em termos de comunicação, em termos de conexão entre estrutura e equipa técnica, staffs, tudo que tu possas... Podes aprofundar um bocado isso para eu perceber? É assim, nós estamos a falar, por exemplo, num clube que tem uma comissão administrativa, tem uma direção e articulam entre eles. Mas temos tudo pensado, ou seja, desde a comunicação que possa surgir para a comunicação social, esta pequena abordagem cá, esta pequena entrevista tem que dar conhecimento às pessoas certas para que possa cá estar. Noutras circunstâncias, se calhar falava banalmente, não digo banalmente, sim, mas que tinha outra abertura para falar com órgãos de comunicação social. Hoje tem que haver um parecer. Em termos de logística, quer jogos fora, jogos em casa, a forma como tratam os atletas, estamos a falar, só vejo isto no alto rendimento. Modéstia à parte, já tive a oportunidade de testemunhar algumas situações e consigo-me deparar que realmente essas mesmas condições que existem lá, nós temos cá. Estamos a falar, se calhar, num clube amador que tem situações de controle GPS, consigo tê-las, isto em questões técnicas. Sim. Estamos a falar aquela situação... Vocês treinam com GPS? Posso utilizar o GPS também. Não sabia. Tudo que, no fundo, foi pedido, eles facultaram. Ou seja, nós temos condições para trabalhar. Ou seja, isso não é fácil arranjar. Não. Depois temos aquela situação de... O pensar de uma estrutura profissional, ou seja, quando digo isto certamente nenhum clube faz o que eu te vou dizer, certamente, se calhar até estou enganado e estou aqui a exagerar. Eu acho que não. Nós temos jogadores que trabalham, nós e o contexto em que estamos. Sim. Posso dizer que todos os treinos, eles têm lá, que eles vêm de um dia de trabalho, eles têm lá sempre barra energética, banana, marmelada, aquela bolacha, têm assim um pequeno lanche para que eles possam, e se calhar aquele lanche que fizeram a correr, ou possam chegar lá e ter, antes do treino, pronto, para matar ali aquele buraquinho ou para fechar aquele buraquinho, para depois estar predispostos para o treino. Ou seja, são situações pequeninas, mas que se calhar depois no resultado final, aquilo é um detalhe importantíssimo, porque faz sentido, claro. Assim, pode também aumentar a exigência? Aumenta. Claro que aumenta, claro. E é assim, onde eu quero chegar, exatamente aí mesmo, ou seja, as pessoas em si exigem de nós, equipa técnica, jogadores, e nós temos de estar preparados para essa exigência. Porque mas eu também, o facto de lá estar, e voltando a uma estaca zero, de ter aceito este convite, foi porque me identifico com esta forma de pensar. Ou seja, estou em constante observação ao teu trabalho. Fazem situações, pronto, aí já não vou esmiuçar, mas têm situações muito concretas, porque depois têm factos para te contrapor, para trocar ideias, digamos assim, porque têm factos, não há hipótese. Depois é assim, nós demos tudo, agora vocês é que nos têm que dar, e bem. Não, mas estou super agradado nesse aspecto. Gosto de toda a apresentação do clube, desde questões de material, de tudo, porque tudo são pormenores que depois, lá está, vai ditar um resultado final, vai ditar uma época, vai ditar inúmeras situações. Não chega só. Sim, e só quem não anda no futebol não chega só, porque assim, e depois que não sabe que isso é. Eu também já passei por lá, também joguei, também gostava de me sentir bem, a forma como me equipava, a forma como vestia, a forma como ia para o jogo, a preocupação que eu tinha em ir para o jogo. Eles são os privilegiados, os nossos jogadores são os privilegiados. Arrisco-me a dizer isso, a forma como eles vão para o jogo, nós temos sempre uma equipa que vai na frente do autocarro, prepara o balneário todo, com situações quase que tu vês, a Primeira Liga.
vamos de autocarro à vontade, tudo e mais alguma coisa, só tem que se preocupar com os bens necessários, os bens necessários, mais nada. Tudo o resto parou. Não tem que se preocupar com mais nada, a não ser com o foco no jogo ou no treino. Ou seja, isso é querer trabalhar mais acima. Claro que não estamos a querer dar passos maiores que as pernas, não, longe disso. Cada caso é um caso, queremos trabalhar bem, queremos, e como eu disse no início da conversa, seguramente, é um clube que ambiciona chegar a uma Liga 3 e parar ali. E também reconhecem que é ali que tem que parar. Mas lá está, se não for em 3 anos, será em 4, será em 5 anos. Será com o Mr. Filipe Gonçalves, será com outro treinador, isso não está em causa. E, porque a conversa já vai longa, agrada-te a ideia de dar esses saltos todos para o Campeonato de Portugal e para a Liga 3 com o clube? É assim, Daniel, eu muito francamente eu ambiciono outros patamares. Não faria sentido estar a dizer o contrário. Se calhar vou ser um bocadinho astuto em dizer isto, mas eu vou chegar ao futebol profissional. O tempo que vai levar, não sei. Eu, quando iniciei este percurso como treinador... Eu gosto de treinadores que falam assim, porque é a minha maneira também. Pá, nós temos que querer. Opa, eu vou-te ser franco, este sonho ninguém me tira. Ou esta forma de pensar. E o sonhar não paga imposto. E nós somos livres disso e vamos fazê-lo. Mas eu vou atrás disso. Trabalhas para isso? Trabalho para isso, tento melhorar tudo diariamente. Mas eu, quando iniciei o percurso de treinador, eu disse que aos 40, 42 anos eu tinha que estar na Primeira Liga ou em futebol profissional. Faltam 5 anos. Portanto, faltam 5 anos. O que é certo é que as metas que eu vou estipulando, elas vão se concretizando. Claro que nós estamos aqui a falar e a especular, e quem sabe amanhã nada disto acontece. Não me acredito, muito francamente não me acredito. Acredito que vou lá chegar, acredito e estou convicto disso. Agora, é legítimo pensar quem está do outro lado e a ver-nos e a ouvir-nos, foda-se, aquele anda maluco. Opa, sou maluco. Penso desta forma, se não estava em casa. Tens um grande exemplo, o atual treinador do Rio Ave, que foi subindo em 6 anos. 6 anos chegou à Primeira Liga, está aí um bom exemplo. Mas tens o campeonato de sonho, isto para últimas perguntas, peço-te que sejas curto, que o tempo já vai longo. Campeonato de sonho. Tens um campeonato de sonho? Mas Primeira Liga? Primeira Liga, claro, Portugal. Campeonato de sonho, se é para sonhar. Sim, é assim, nós ambicionamos sempre mais, eu a pedir não peço, não sou o pobre a pedir. Eu gosto de pedir à grande e como tal, é assim, futebol inglês. Okay. Premier League, isso sem dúvida alguma, porque é um futebol e algum clube intenso. específico no futebol? Vou-te ser muito franco, desde miúdo que gosto de Manchester United. Ok. Não sei porquê, aliás, quando nós, se calhar é quando somos meninos, lá está, e se calhar vamos aos clubes grandes, neste caso. Na Itália era a Juventus, pronto, sim, e vamos assim por um cenário. Em Espanha não era o Real Madrid, era o Barcelona. Ok. Pronto, e assim, no nosso campeonato, aí vou ao encontro do Vitória, portanto, não há muita curva a dar. Muito bem. E assim sucessivamente. Mas pronto, opa, é claro que ambiciono chegar lá ao topo e estar numa Liga dos Campeões, sei lá, opa, isso é uma coisa que nós ambicionamos. E quem anda no futebol tem que pensar desta forma. Sim, sim. E depois logo se vê o que é que dá, não é? Agora, claro que nós temos várias etapas e a pirâmide, como eu costumo dizer, ela tem uma base larga, mas depois começa a ficar muito estreita e começamos a cair. E isto é mesmo assim, isto é para os mais fortes, é para aqueles que se ajustam, que se vão adequando, que vão sabendo levar na cabeça, vão caindo e vão levantando, porque isto é difícil, é um mata-mata. Sim, e basta nós pensarmos que um campeonato tem 18 treinadores, 16 treinadores, claro. 14 treinadores, não interessa bem o número, e se tivéssemos 14, 16, 18 Mourinhos, todos, e depois também, se nas equipas portuguesas, só assim, ia haver um campeão, portanto. Depois também, se me permites, nós treinadores, nós não somos solidários. Nós não somos aquele treinador, nós estamos sempre à espera do deslize do colega. Eu acho que isso é em todo o mundo. É inevitável. É inevitável. Portanto, nós temos que escalar o nosso rumo, trilhar o nosso caminho, seguir o nosso caminho, fazer o bem porque vais receber o bem, isso é certo. Certo. E acreditar nos teus princípios. E munir-nos de ferramentas para quando aparecer a oportunidade estar preparados. Não é? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Concordo plenamente. Quero-te agradecer mais uma vez, em nome do Atleta Canal e em nome do Chai Futebol às 5,
teres aceitado esta conversa. Foi realmente, eu espero que tenha sido esclarecedora, porque especula-se muito sobre o sucedido. Há quem diga em voz baixa que isto vai ser um passeio para o Cerzedelo. A ver, vamos. Desejo-te boa sorte para o campeonato, boa sorte para a tua vida pessoal e profissional. Sei que vem aí uma menina, corra tudo bem, muitas felicidades. E vocês já sabem, todas as terças-feiras, às 21h, falamos de futebol da Associação de Futebol de Braga. Para a semana cá estaremos novamente com um novo treinador, um novo convidado. Espero que estejam sempre aí ligados aqui no Chai Futebol às 5. Até lá.